Saudações, turma! Como combinado, eu estou gravando aqui para vocês essa aula extra da disciplina de Jogos, Ensino e Ciências Sociais, para a gente discutir um pouquinho sobre teorias da inteligência e aprendizado, dado que para essa última parte da disciplina, esse é um tópico bastante relevante e importante de nós revisitarmos, a partir de conhecimentos anteriores que vocês já têm em disciplinas de Psicologia da Educação. Então, sem muitas delongas, eu vou direto ao ponto. A nossa discussão inicia-se, como de hábito, por um debate sobre o histórico do que seja a testagem da inteligência. Porque, afinal de contas, sempre que a gente discute inteligência, aparece o famigerado QI na história. E a história desse tipo de testagem diz muito respeito ao que é abordado em livros como esse daqui, Médicos Assassinos da Belle Époque, do Pierre Darmon, que é um dos que mais fala sobre a história da frenologia e da craniometria no século XIX. Então, dois personagens muito recorrentemente citados nesse período são o Paul Broca e o Francis Galton. Eles foram dois dos pioneiros na mensuração de inteligência enquanto faculdade cognitiva. Mas notem, Broca ficou muito mais conhecido, e quem fala muito mais sobre isso é o Stephen Jay Gould, um biólogo que escreveu esse belíssimo livro, The Mismeasure of Man, traduzido como A Falsa Medida do Homem. Seria a medida imprecisa do ser humano, uma tradução talvez um pouco mais específica, porque ela não é voluntariamente falsa por ser mismeasure, ele não está acusando as pessoas de falsear dados aqui. E ele fala sobre o Broca, ele fala sobre o Galton e vários outros autores, inclusive, especificamente, tem um capítulo dedicado, que eu posso deixar disponível para acesso de vocês, sobre a teoria do QI hereditário, que é um dos componentes mais controversos e complicados desse tipo de testagem e que ainda deixa marcas até hoje no ensino, especialmente fundamental, mas também no ensino médio e superior. Então, algumas ideias de que QI é necessariamente e exclusivamente hereditário, muito na lógica do século XIX, de que a biologia é o destino. Ou seja, aquilo que está inscrito na hereditariedade é o que define o futuro das pessoas. E nesse caso, se procurava, pensem, nós estamos ainda no século XIX, nós não temos a genética mendeliana, o Mendel, os trabalhos sobre do Mendel sobre genética ainda não existem, teorias sobre especiação e mutação em espécies também não, e ainda é muito recente a teoria da seleção natural darwiniana. Então, o que nós temos aqui é um agregado, por isso que eu estou falando em hereditariedade. E em alguns momentos, nessa parte inicial da aula, eu vou ainda falar disso. Porque não é a ideia de herança genética. Herança genética é algo sobre o qual só se fala, de fato, a partir do final dos anos 30, da chamada síntese darwiniana, quando nós temos já fixado que o mundo não existe apenas 6.000 anos, como está escrito na Bíblia, à época, né? E era uma crença compartilhada por todos os cientistas, se não todos, a maioria, até o início do século XIX, inclusive os pioneiros da biologia no século XIX. Além disso, então, a escala de existência do planeta já reporta-se a milhões de anos, muda drasticamente. Em milhões de anos é possível haver variações nas espécies usando a ideia da teoria da evolução ou da seleção natural, pensada aqui muito mais como variações que originam outras espécies ao longo de centenas ou mesmo milhares de anos, na maior parte dos casos, e milhares de gerações que, por variações suaves e sutis e aleatórias, acabam originando uma nova espécie. Aquilo que pode ser configurado ou pensado como nova espécie. Então, essa síntese só acontece nos anos 30, e aí se fala em especiação,
por população, sim, variações e mutações em indivíduos singulares, que podem predominar numa certa população, por isso esses dois componentes são importantes, e esse terceiro, que é a duração do mundo, ou, pensando em termos de escala geológica, quanto tempo ou quantos milhões de anos tem o nosso planeta e quantos milhões de anos ou milhares tem as espécies. Sem entrar nas discussões sobre variações em termos da espécie humana. Mas era isso que estava se discutindo, e aí dá para entender um pouco dessa fixação desses sujeitos, como Broca e Galton, por crânios. Inicialmente por crânios, posteriormente pelos próprios cérebros. A ideia da craniologia é isso. Havia uma associação entre inteligência e tamanho do crânio. É daí que vem esse tipo de ideia. E tem uma série de problemas, né? O próprio Jay Gould nos ensina que o grande problema é qual critério se utiliza arbitrariamente para dizer qual é o ser humano ou a raça, como se então falava, mais inteligente. Não existe raça a não ser raça humana. Isso nós sabemos hoje em dia pelo sequenciamento do genoma humano. Mas na época se pensava em raças como basicamente subespécies de seres humanos, como se houvessem subespécies amarela, branca, vermelha, negra, e associada à pigmentação da pele e, no que eles procuravam aqui identificar, supostamente com alguma correlação que teria influência causal sobre inteligência em termos de tamanho de crânio. Além disso, vocês vão ter uma série de elementos, como, por exemplo, vocês já devem ter ouvido a expressão boçal. Ah, essa pessoa é um boçal. O que é boçal? Isso vem do termo bossa, das bossas cranianas, que era por apalpamento do crânio e medição das pequenas circunvoluções na própria superfície do crânio e o modo como há pequenas variações, às vezes, nas suturas cranianas, que são naturais, né, do modo como os nossos ossos no crânio crescem. E, bem, essas bossas teriam algo a ver com inteligência ou capacidades intelectuais ou habilidade musical ou algo do tipo, e a frenologia partia da ideia de que o crânio se conformava de acordo com o cérebro. E notem, pessoal, a ideia de que cérebro tem a ver com inteligência, de que isso é algo que se passa na cabeça, é relativamente recente. Inclusive é nessa época que começa a se pensar que as nossas emoções têm algo a ver também com o nosso cérebro. E vocês podem pensar que isso é algo óbvio e evidente, mas até o final do século XVIII não havia nenhuma teoria desenvolvida, e muito menos hegemônica, que não associasse emoções, fosse aos humores que constituiriam o corpo, o humor biliático, o humor sanguíneo, o humor colérico, ou, isso ainda reportando-se a uma teoria do primeiro século depois do advento da era cristã, então era uma teoria já com mais de 1500 anos, do Galeno, mas que ainda era fartamente empregada e que operava em 4 eixos muito similares à teoria parmenidiana dos elementos: água, ar, terra e fogo. Então, era muito nesse sentido. E da mesma forma, no máximo se associaria emoções ao coração, porque era aperto no coração, taquicardia, sempre haveria uma alteração no coração, então o coração seria responsável pelas emoções. E notem, ao longo do século XIX que se descobre que o fluxo do sangue se dá por ser ele bombeado pelo coração. Nada disso é óbvio. Desmontem um pouco essas obviedades já constituídas, pelo que vocês aprenderam, para conseguir entender esses períodos anteriores da ciência. Isso ajuda bastante. Uma outra linha, ou seja, nessa linha do Broca era isso que se fazia. O Broca ficou conhecido por dois grandes feitos. Enquanto frenologista ele era, e craniometrista sobretudo, ele desenvolveu um método de cálculo volumétrico do crânio, já que era isso que interessava a eles, né? Forma do crânio e tamanho, muito mais do que medindo externo ou internamente, por chumbinho. Pequenas esferas de chumbo que, pela quantidade medida e calculado o espaço que ficava entre elas, era possível ter um cálculo muito mais preciso
do volume do crânio. Então, ele é um dos que o Jay Gould faz questão de dizer que parecia levar a sério aquilo que fazia, embora partisse dos mesmos erros básicos cometidos pelos seus colegas contemporâneos. Já o Galton é uma figura curiosa e ele talvez tenha mais a ver com o desenvolvimento do coeficiente da inteligência, porque ele é um sujeito extremamente inteligente, a maior parte deles eram considerados à época, mas Galton era um pouco fora da curva, e ele tinha uma certa fixação por matematização e metrificação, quantificação do mundo. Então, e ele criava muitos coeficientes, não de caráter científico, mas com pretensão ao uso dessa natureza. Um dos que ele fez foi o de medição da inteligência, mas não tinha um teste que conseguisse medir adequadamente isso que ele estava chamando de inteligência. E à época já havia discussões sobre qual seria a natureza da inteligência em seres humanos. Se vocês pensarem em termos filosoficamente, nós podemos nos reportar pelo menos a Crítica da Razão Pura como uma das obras fundantes do Ocidente na compreensão do que é a cognição humana, ou seja, as faculdades de conhecimento e percepção humanas. Então, uma obra do Immanuel Kant, A Crítica da Razão Pura, que é da virada para o século XIX. Então, tudo isso é muito novo. Numa outra linha, e muito mais próxima dessa matriz filosófica kantiana, nós temos a obra do Wilhelm Wundt, que é considerado um dos pioneiros da psicologia experimental. Em todos os manuais de psicologia vocês encontram isso. Wundt criou a psicologia porque foi o primeiro psicólogo fazendo laboratório, mas pesquisas mais recentes sobre o próprio histórico do Wundt, nós temos muito pouca coisa desse autor traduzida não só para o português, mas para o espanhol e para o inglês, ou mesmo para o francês. É muito pouco conhecido fora do alemão, embora seja um pioneiro importante. E ele tem trabalhos interessantíssimos a partir de 1900 sobre a psicologia dos povos, ou a Volkspsychology, que ele chamava, e isso é praticamente desconhecido. E um trabalho mais recente, publicado há cerca de 10 anos aqui no Brasil, um pesquisador dedicou a tese doutoral dele ao Wundt e tem feito algumas publicações, esse pesquisador da área da psicologia, que tem resgatado um pouco mais desse papel de um Wundt filósofo. Por que eu estou mencionando isso? Aquilo que o Wundt faz é utilizar o que ele chama de método introspectivo. Então ele quer muito menos medir inteligência e muito mais compreender a capacidade cognitiva humana, e isso que chamamos de inteligência. A grande diferença é que, já que ele pensa em termos de natureza, para ele não existe inteligência em animais. Só humanos podem ser inteligentes, porque ele parte dessa concepção mais qualitativa que opera concebendo diferença de natureza entre seres humanos, racionais, e animais não racionais. Hoje em dia, isso não perdura mais. Podemos falar em graus de inteligência humana ou animal e faculdades específicas, né? Muito menos do que um conceito monista ou único de inteligência. Mas aqui, isso ainda era pensado e medido como uma faculdade só, inteligência. A curiosidade é que os primeiros testes desenvolvidos por Alfred Binet e Theodore Simon, na virada para o século XX, em 1904, eles fazem a primeira edição desse teste, que é o teste de quociente da inteligência. Literalmente, a proposta deles era dizer: quociente de inteligência é o que esse teste mede. Então, somente. Então, é uma definição muito operacional. E um pouco filosófica, embora visasse observar raciocínio, cálculo matemático, rapidez de resposta, entre outros critérios. O teste se torna mais conhecido e amplamente utilizado, eu diria que de modo talvez até absurdo, porque foi da ordem de mais de 500 mil de testes em meados do século XX, de testes aqui aplicados anualmente nos Estados Unidos, então aplicavam mais de uma vez, um absurdo mesmo. O que tornou conhecido esse quociente de inteligência foi essa versão chamada geralmente de Stanford-Binet. O nome completo dela, criada pelo Lewis Terman, foi Stanford Revision of the Binet-Simon Scale. Teve revisões em 37 e em 60. Eu diria que talvez uma das mais empregadas ou das mais populares foi a de 37, e que foi usada
fartamente, como eu mencionei, e também nela foi identificada como é que ela funcionava. Ela, na primeira versão, comparava idade mental, e era muito utilizada entre crianças e adolescentes, com a idade correspondente, eram feitas escalas e médias, né, da média daquela população. Então você tinha o score do desempenho cognitivo e a idade mental. E o cálculo dos dois dividido por 100 dava o resultado do que era o QI. Isso, numa representação estatística de curva normal, idealmente seria assim. Por que eu estou dizendo idealmente seria assim? Embora se apresente dessa maneira, isso não quer dizer que os resultados na população serão exatamente dessa maneira. Mas a média sempre tem que ser correspondente à maior parte da população, porque justamente ela é uma média. Então, por isso que se arbitrou 100 como a média de QI. Então, com variação, né? 90 a 100 é considerado... 90, nesse caso aqui, nessa escala aqui, seria 90 a 109. Está errado o jeito como está colocado média ali. Então, depois, abaixo da média, 80, 90, borderline, que é essa designação atual, 70, 80, e retardo mental, 70. Retardo por quê? A ideia de retardo mental é retardo em relação à idade cronológica. A idade cronológica daquela pessoa não corresponderia à sua idade cognitiva. Por isso haveria um retardo mental. O que não quer dizer que necessariamente essa pessoa não poderia desenvolver o seu QI. E isso é uma das coisas mais curiosas. Inicialmente, os testes de QI pensam inteligência como algo estritamente fixo. É genético, é dado pela hereditariedade. Notem, nas primeiras versões do teste de QI, continuamos naquele período em que não se pensava hereditariedade com base genética. Era hereditariedade um conceito ainda muito lamarckiano e que poderia haver alterações durante a vida, mas havia uma herança profana. No caso de alguém que tivesse pais com um pouco baixa inteligência, vai ter também descendentes com baixa inteligência ou ainda menor. Então era esse o preconceito científico da época. Agora, o que é interessante aqui é, se vocês pensarem nas designações desse período, elas geralmente diziam idiotia. O idiota é o que estaria abaixo naquela escala ali. Ou retardado, que ainda são termos muito empregados de modo pejorativo. Esses termos vêm da psicologia psicométrica, caso vocês não tivessem essa referência. Assim como o boçal. Notem como originou xingamentos vigentes até hoje, esse tipo de designação. Da mesma forma, acima da média, superiam ali, seriam superdotados, e muito hiperdotados, ou muito superiores, seriam aqueles que estariam naquela escala. Há dificuldades de medir algumas coisas nessa escala. Então, dependendo do caso do desempenho de certas crianças, um exemplo bem comum que vocês veem hoje em dia, que tem seriado, é aquele seriado Jovem Sheldon, que seria alguém que estourava essa classificação. Justamente por ser muito precoce, se considerava a idade mental, a escala estourava, não tinha como medir o desempenho cognitivo, em certos casos, o que era relativamente comum. Hoje em dia, esse tipo de teste é bastante diferente, não se usa mais idade mental, embora ele procure refletir um score geral. Então, continua havendo muito essa noção de que há um score geral a ser medido, de que inteligência é um conjunto de habilidades, mas que pode ser refletido por um número só. É essa a premissa dos testes. Embora eles sejam reflexivos e eles incorporem teorias um pouco mais contemporâneas sobre inteligência. Eu vou procurar apresentar para vocês pelo menos 3, que eu não posso dizer que são as principais, mas que são importantes. No entanto, antes disso, pensando muito em desenvolvimento cognitivo, eu vou apresentar para vocês, antes de ir para essa definição, a ideia de estágios de desenvolvimento cognitivo do Piaget, porque eu acho que é muito interessante. Essa tabelinha aqui
que é retirada da própria obra dele, do famoso ensaio dele sobre inteligência. E notem, o curioso é, Piaget tinha um método de pesquisa que não era experimental. Ele usava muita observação e, sobretudo, de filhos, sobrinhos, netos, crianças com as quais ele interagia. Então, não é o tipo de pesquisa, Piaget é francês, vocês devem deduzir pelo nome, e não é o tipo de pesquisa que se fazia nos Estados Unidos, e toda a vida ele fez pesquisa desse tipo, ele não usava praticamente pesquisa em laboratório. No entanto, ele é um autor muito importante, e muito do que ele desenvolveu nesses estágios foi depois depurado e aplicado em pesquisas, na maior parte das vezes corroborado. Então, até hoje ainda se ensina e ainda se usa muito do que foi pensado a partir do Piaget, e essas designações de estágios ainda são bastante, não vou dizer precisas, né, porque tem vários subestágios em cada uma delas. E essa designação de idade aqui é partindo de uma certa noção de desenvolvimento normal, ou seja, crianças que estão frequentando escola normal, que têm relações com outras crianças, com adultos, são expostas à linguagem. Então, tudo mais permanecendo constante, esses seriam estágios e essa seria uma estimativa de idades na qual se desenvolvem. O sensório motor, que é do nascimento até em torno dos 2 anos, a ideia dele é que simplesmente é nesse momento que se dá o desenvolvimento da percepção e da motricidade. O que se quer dizer com isso? Quando se começa a perceber o que é cima, baixo, dentro, fora, o que é figura e fundo, porque ainda nesse período nós temos muito poucas memórias desse período, todos nós. Justamente porque memória não é algo com o que a gente nasce. Nós desenvolvemos a memória como uma faculdade cognitiva. Por isso é que nós não temos memórias da tenra infância. Simplesmente isso não existe. Por quê? Porque não há uma organização da percepção de modo a se pensar na própria intuição, diria o Kant, a intuição sensível do tempo. Nós não percebemos isso, essa intuição transcendental do tempo. Essa intuição por Kant é percepção, né? Nós não temos percepção do tempo, do que é futuro, passado, porque afinal de contas, só o que existe é presente. Passado e futuro são abstrações. Um dos trabalhos, um tipo de trabalho observado contemporaneamente para pensar em termos de inteligência em animais é justamente identificar quais espécies de animais possuem algum tipo de percepção sobre o tempo. Ou conseguem fazer planejamentos para futuro, não imediato, e conseguem reportar-se a passado. Há alguns casos bem conhecidos, como o dos elefantes, que têm uma memória evidentemente muito desenvolvida, e mais contemporaneamente, entre corvos e outras espécies de aves, para espanto de muitos etólogos e sobretudo dos neurologistas, se identifica que tem muito mais faculdades cognitivas do que nós imaginaríamos. Então, nesse caso, a gente está pensando, organização, desenvolvimento da percepção, ou seja, o bebê identifica o seu ambiente ao redor e começa a conseguir associar. Por isso que é tão legal de brincar com o bebê, de sumir atrás de um paninho, ou do berço, ou algo similar. Porque você desaparece, não há percepção de duração. E daí fica muito feliz e dá risada quando você ressurge, né? Você passa a existir novamente. E, obviamente, há algum tipo de reconhecimento, né, pessoal? Mas não é uma memória organizada. Há um reconhecimento daquela figura materna, paterna, ou medo associado a certas percepções, porque ninguém sabe direito o que um bebê enxerga quando aparece uma pessoa de barba e chapéu. Pode ser muito assustador, porque não tem elementos que normalmente tem o rosto dos humanos com quais esse bebê interage. Se os pais, por exemplo, ou a maior parte dos adultos que ele interage, não tem barba e não usa chapéu. Motricidade, da mesma maneira, é a percepção e o desenvolvimento inicial da propriocepção. Por isso que bebês movem meio que sem sentido os membros e vão conseguindo associar a ponto até de não apenas desenvolver musculatura, mas coordenar habilidades de modo a pegar objetos, ficar em pé
engatinhar após caminhar. O estágio pré-operatório, que seria o próximo, né? Dos 2 a 7 anos. Começam a ser interiorizados certos esquemas de ação, ou seja, formas de fazer, como se chuta uma bola, como que se corre, como que se senta, como que se fica em pé sem cair, ao surgimento da linguagem e do simbolismo. Então, inicialmente, as crianças aprendem a falar, e não apenas a falar, mas a representar através de desenhos ou através de brincadeiras. E aqui, pessoal, há um dos elementos que é de ênfase para todos esses autores, e que é muito discutido, inclusive, pelo próprio Piaget, que é a importância do brincar para a constituição e o desenvolvimento psíquico. O brincar é uma das primeiras formas de simbolização. É o faz de conta. Sabe-se que não é a realidade, mas isso leva a um desenvolvimento, uma linguagem simbólica muito própria. E aqui é importante dizer, muitos dos preconceitos que tem sobre crianças, às vezes são um pouco descabidos, porque as crianças conseguem, na maior parte dos casos, identificar o que é faz de conta e o que é realidade. Embora, por vezes, possam ter medo de certas figuras que simbolicamente para elas são reais, seja da cuca, do bicho-papão, mas, eventualmente, algo que ele viu fisicamente pode ser ainda mais assustador, como o Papai Noel. Então, não é muito comum crianças terem horror a Papai Noel. E eu diria que é perfeitamente justificado. Então, e a imitação deferida. Nesse caso, boa parte do aprendizado se dá por mimeses, segundo o Piaget. A criança imita outro comportamento, ou tenta fazer igual, de modo a conseguir constituir o seu repertório de ações, de palavras e se comunicar. O operatório concreto, dos 7 aos 11 anos, acontece isso que ele chama de construção e descentração cognitiva. A criança deixa de ser tão egoísta, ela parte da premissa que no estágio pré-operatório e no sensório motor existe só ela. No sensório motor não há sequer separação entre ela e o mundo. No pré-operatório tudo é centrado na criança, ela tem dificuldade de perceber o mundo e as demais pessoas como tendo sentimentos, sentindo dor. E eu, quando falo egoísmo aqui, é no ponto de vista cognitivo do desenvolvimento, não estou acusando as crianças de serem egoístas. Não, elas partem de si, elas desenvolvem a sua percepção cognitiva nessa forma de socialização identificada e estudada pelo Piaget a partir de si. Então, essa descentração cognitiva diz respeito a isso. A criança passa a perceber que outras crianças, adultos, animais também sentem, também gostam ou desgostam das coisas. A compreensão da reversibilidade, e geralmente aqui também a anteriorização dessa categoria tempo. Então, se uma coisa pode ser e deixar de ser, ou se você pode ver uma coisa que existe um lado e o outro, é nesse momento que não são dois objetos diferentes, é um contínuo, esse tipo de compreensão da reversibilidade tem a ver com essa percepção da continuidade. E a coordenação disso, né? Classificação, seriação e compensação simples. Então é aqui que na idade escolar se aprendem operações numéricas, se faz aquelas abstrações iniciais sobre, bem, o que são 5 maçãs, não são apenas muitas ou poucas. Inicialmente se fala um pouco mais disso, grande e pequeno, muito e pouco, mas aqui a coisa já é um pouquinho mais precisa e aqui já começa a se pensar em operações numéricas um pouquinho mais complexas. Sai de soma e adição apenas. Soma e subtração apenas. No operatório formal, desenvolvimento das operações lógicas, matemáticas e infralógicas. Tá? Compensação complexa, que ele chama de razão, e probabilidade, indução de leis. Aqui, pessoal, operatório formal a partir dos 11 anos, e assim, tanto essas habilidades quanto essas idades não levem ao pé da letra. Isso é o desenvolvimento inicial proposto pelo Piaget, ele reformula isso em várias ocasiões, e posteriormente ele é ainda muito mais depurado por trabalhos ulteriores. Mas o que é importante aqui?
a ideia que se dá a percepção de que não apenas o mundo não é centrado em mim e não é centrado no que eu vejo, mas a ideia de que é possível generalizar leis universalizáveis, como as coisas funcionam no mundo. E aqui, muitas vezes, a gente tem alguns conflitos. Há certas linhas na psicologia, pensando em escala demográfica, que sugerem que necessariamente nem todos os seres humanos chegam até o desenvolvimento cognitivo dessas operações do estágio operatório formal. E aqui a gente não está falando em termos de preconceito étnico ou de gênero, nada disso. O que está se pensando é, muitas vezes, a dificuldade das pessoas entenderem, por exemplo, um gráfico estatístico. Porque, primeiro, não foram ensinadas, e segundo, essa ideia da abstração, do porquê que funciona com um e não funciona com o outro, pode não fazer sentido. Então, parece que muitas pessoas agem de acordo com o estágio operatório concreto. Um exemplo bem simples. Ah, mas ele tomou aquele remédio que dizem que cura a Covid e nele funcionou. Por que não funciona para todo mundo? Por que o governo não pode dar para todo mundo, não pode tomar quem quer? Aqui a gente tem um problema. Não, porque na maior parte dos casos não funciona. Tá, mas nesse funcionou. Qual a dificuldade aqui? É de abstração. É probabilidade, indução de leis. Serve para todo mundo, serve para um percentual de pessoas. Então, essa implicação da abstração matemática ou de escala epidemiológica é que é uma dificuldade. Mesmo que a pessoa seja, no limite, capaz de compreender, mas ela não opera no seu cotidiano partindo dessa capacidade. Ou seja, pode até chegar ao estágio operatório formal, mas não emprega isso para tudo ou não concebe o mundo a partir disso em todos os sentidos. Então, uma definição um pouco mais formal, operatória aqui de inteligência. O que é inteligência para esse autor, Gottfredson, que eu li várias e achei que essa era uma bastante completa. Capacidade geral que, entre outras coisas, envolve a habilidade de raciocinar, planejar, resolver problemas, pensar abstratamente, compreender ideias complexas, aprender rapidamente e aprender com experiência. Notem, diz respeito a vários aspectos aqui e o aprender diz respeito diretamente à memória. Mas aqui ele ressalta, não se trata apenas de aprender a partir de livros, de uma disciplina acadêmica escrita ou sair-se bem em testes. Mais do que isso, ela se refere a uma capacidade mais ampla e profunda de compreender o seu ambiente, de pegar as coisas no ar, de dar sentido a experiências ou coisas, ou entender o que fazer em certa situação, sem que lhe seja explicado, ou como resolver certo desafio ou problema. Então, assim, todas as definições formais de inteligência, pessoal, geralmente têm uma centralidade muito grande em solução ou resolução de problemas. Inteligência nesse sentido. Mas, felizmente, cada vez mais se ampliam essas definições. E é um pouco disso que eu quero falar para vocês agora, falando mais das teorias contemporâneas. Três principais teorias aqui seriam a do Carroll, que é um modelo de 3 estratos, e estratos hierarquizados, nesse caso, o do Gardner, que é o modelo de inteligências múltiplas, e do Sternberg, que não dá para dizer que é uma síntese dos dois, mas é uma teoria triádica não hierarquizada. Então, ela pensa a inteligência como múltipla, em 3 âmbitos, mas não é estritamente hierarquizada. O modelo proposto pelo Carroll é hierárquico, fala em 3 estratos, habilidades específicas, habilidades amplas e inteligência singular. É um modelo bastante usado em psicologia cognitiva e é hierárquico, ou seja, há competências mais importantes do que outras. A maior parte daquelas habilidades descritas na definição da inteligência mais ampla que eu apresentei há pouco para vocês está no segundo estrato, justamente habilidades amplas. E aqui, às vezes, se fala stratum, que é como ele usa em latim, ou extrato, simplesmente, em tradução para o português. Eu usei as duas formas aqui para vocês. O do Gardner, eu vou me deter um pouquinho mais, porque foi que eu prometi para vocês que eu ia discutir. Ele fala em todas essas formas de inteligência. Na primeira versão,
não são tantas na primeira obra das estruturas da mente que ele apresenta, mas ele acaba incorporando, ao fim e ao cabo, todas essas, embora haja modelos baseados no dele que não contemplam todas, ou até contemplam algumas que ele não chega a discutir. Eu vou discutir uma por uma, por isso não vou ler todas elas aqui. A linguística. A habilidade de comunicar pensamentos, ideias, falar e escrever em novas línguas. O que é curioso aqui? Do que o Gardner parte e por que ele é crítico? Lá nos anos 80, ele desenvolve esse modelo de múltiplas inteligências. O Gardner está trabalhando, sobretudo, com casos de pessoas que têm lesão neurológica e que perdem parte do sistema nervoso central ou começam a ter dificuldades motoras, mas que não têm um dano à função cognitiva. Em alguns casos é isso. Em outros casos, ele vê jovens, crianças, que têm altas habilidades em certos aspectos. Não são em todos os aspectos. Então, pode ser uma alta habilidade linguística, pode ser aquela coisa que os americanos adoram mostrar, que é uma habilidade de cálculo instantâneo, mas que mesmo que calcule muito rápido, pode não ter nenhum tipo de interesse em interação social, não se interessar por outras pessoas, ou nem conseguir identificar o que as outras pessoas estão sentindo direito. Então, há alguns casos no espectro autista ou com síndrome de Asperger que ele identifica e descreve, e aí ele vê essa variação de habilidades. Por isso que ele desenvolve essa teoria de inteligências pensadas como, sim, tem relação entre si, mas elas podem ser compreendidas isoladamente. A ideia de profissões comuns aqui é profissões onde comumente, é um pouco condição, sem a qual não, né? As pessoas que exercem tais profissões costumam ter elevadas habilidades nesse âmbito. A inteligência linguística é uma delas. Poetas, escritores, jornalistas costumam ter grande inteligência linguística. Inteligência lógico-matemática, habilidade de resolver problemas matemáticos complexos, bem como de discutir argumentos lógicos. Ou seja, na discussão lógica é possível que a habilidade linguística tenha a ver com isso. Então, na capacidade de discussão de argumentos lógicos. Então, você pode ver interação entre elas. Mas, estritamente, a lógico-matemática diz respeito a isso que a maior parte dos cursos de naturais exatas desenvolve. E, eventualmente, também filosofia. Você pode discutir lógica sem necessariamente falar em matemática, mas geralmente as duas coisas andam juntas. Eu colocaria, além de professores de matemática e lógicos, também programadores aqui. Porque o Gardner não pensa tanto nisso, mas atualizando o debate dele, podemos pensar sem dificuldade que programadores, programadoras, pessoas que trabalham com linguagens de programação, têm uma inteligência lógico-matemática bem desenvolvida. E sempre pensando aqui, pessoal, que nós não estamos trabalhando com um conceito estanque da inteligência, ao desenvolvimento dessas inteligências. Você pode desenvolver ou, às vezes, descobrir que tem certas habilidades. No caso, inteligência musical. A habilidade de aprender como ler e escrever músicas e tocar bem instrumentos. Compositores, músicos, ou até eu diria DJs, editores, são pessoas que têm uma elevada inteligência musical. Um DJ trabalha com composição de músicas. E quem quer que seja um bom ou uma boa DJ tem que conhecer um grande repertório de músicas e saber combiná-las adequadamente, sobretudo pedaços, trechos adequadamente, para fazer suas próprias composições. Né? Inteligência corporal sinestésica, habilidade de usar o corpo para tarefas de movimento fluido, correr, pular, dançar ou até lutar, poderia-se dizer aqui. Né? Dançarinos, atletas, pessoas que usam o corpo na sua profissão. E até outra coisa que aqui seria importante também, pensando nos esportes, que a gente já discutiu em alguns momentos, jogadores profissionais também precisam ter inteligência corporal sinestésica. A rapidez de resposta,
supondo que você tem bons instrumentos, né? Um mouse com alta definição para conseguir captar os seus movimentos e responder rapidamente aos seus cliques. Num jogo como League of Legends ou Call of Duty, Counter-Strike, isso é essencial. Inteligência interpessoal, a habilidade de se conectar com outras pessoas emocionalmente, avaliar a situação e compreender aquilo que as pessoas estão sentindo, bem como lidar com situações emocionalmente estressantes. Professores, psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais têm que ter esse tipo de habilidade e inteligência, que eu acho bem mais interessante pensar inteligência interpessoal do que simplesmente empatia. Empatia é um conceito filosófico bem mais difícil de conseguirmos definir e muitas vezes é utilizado de modo talvez frouxo demais. A inteligência intrapessoal, que diz respeito a compreender a si mesmo de dentro para fora, por assim dizer, né? Não vou entrar nas considerações sobre dentro e fora psíquico aqui, eu e mundo, que a discussão psicológica e filosófica é ampla. A habilidade de se conhecer seus pontos fortes e fracos. Aqui, pessoal, talvez seja profissões comuns empresários. Eu diria empresários que sabem ou que conseguem identificar até onde podem ir. Então, alguém que quer se tornar empresário e fracassa recorrentemente, talvez tenha baixa inteligência intrapessoal. Eventualmente, sorte também faz parte nesse sentido. Então, inteligência intrapessoal é até difícil. Ele sugere falar em empresários, eu acho difícil pensar em uma profissão associada, porque diz muito mais respeito a conhecer os seus limites, as suas capacidades e até o seu potencial de desenvolvimento. Porque, como eu mencionei, todas as formas de inteligência têm algum potencial de desenvolvimento. Lembrem que isso é pós-Piaget, e o Piaget é um dos principais autores que nos ajuda a pensar nessa concepção de construtivismo, de que a inteligência não é estanque, não é parada, ela é dinâmica. E nós adquirimos habilidades ao longo da nossa vida, adquirimos competências, aprimoramos aquilo que sabemos fazer, conhecemos mais, embora também vamos esquecer algumas coisas, isso é necessário para a vida. É um tormento a pessoa lembrar de absolutamente tudo. Alguns casos clínicos descritos, eu acho que eu mencionei para vocês do Ivan Luria, o homem que lembrava de tudo. A pessoa lembrava de tudo, mas era incapaz de entender um poema ou achar graça uma piada, porque simplesmente, compulsivamente memorizava tudo e ainda tinha uma percepção sinestésica das palavras. As palavras tinham textura, tinham gosto, tinham som, e isso fazia com que ele lembrasse. Então era um bombardeio sensorial toda vez que alguém falava com essa pessoa, e ele simplesmente decorava tudo que a pessoa estava dizendo sem fazer esforço. Mas tinha tremendas dificuldades de relação interpessoal. E nesse caso da inteligência intrapessoal, diz muito mais respeito a isso. Vocês notam, mais do que a sua presença, a ausência dessa inteligência intrapessoal. Quando vocês veem certas pessoas que por vezes parecem ter uma compreensão de si que não corresponde à observação que você faz delas. A pessoa se acha muito mais forte, muito mais inteligente, muito mais bela, muito superior em certas habilidades ou qualidades do que ela de fato é. Então, ou do como ela é percebida pelos demais. Então, aí vocês notam uma certa falta dessa inteligência intrapessoal. E a inteligência naturalística, que eu honestamente acho uma das mais difíceis de pensar, a habilidade de lidar com a biologia e o ambiente circulante, com outros seres vivos, não necessariamente com seres humanos. Naturalistas, biólogos, guardas florestais, pessoas que têm que lidar com essa, ou talvez até mesmo com animais, com a vida no âmbito rural, teriam uma maior inteligência naturalística. Eu acho mais difícil de pensar essa, assim, eu acho difícil de pensar isoladamente, eu admito. Mas é a proposta do Gardner, né? E a inteligência espacial, a habilidade de ler mapas, situar espacialmente, organizar itens de modo a preencher adequadamente um espaço predeterminado. Bem, navegadores, motoristas, artistas, várias pessoas que têm que conseguir fazer esses planejamentos espaciais têm esse tipo de desenvolvimento de inteligência.
aquilo que eu mencionei para vocês na nossa aula passada, o Nictofobia, aquele jogo que trabalha apenas com o tato, é uma forma interessante de conseguir, não diria avaliar a inteligência espacial, mas identificar um pouco como nós não trabalhamos claramente com essa competência. E quando algumas pessoas dizem, às vezes, eu não consigo me localizar nos lugares, é um pouco diz respeito a isso. Algum, não diria déficit, mas talvez não grande exercício dessa inteligência espacial. A ideia do Sternberg, enquanto Gardner enfatiza como formas específicas separadas a inteligência funcionam, ou seja, pensados isoladamente, pensa em teoria dos conjuntos, né? Esferas diferentes da inteligência que podem interagir, mas podem ser compreendidas isoladamente. Existiria uma películazinha, né, que separaria uma da outra. O Sternberg pensa isso de modo integrado. Então, vocês poderiam pensar isso daqui como, a maior parte das vezes se pensa um triângulo, né? Você representa dessa maneira, porque são três. Então, e diretamente ligados, eles apoiam-se mutuamente. As pessoas tendem a ter um melhor desempenho quando se dedicam a uma tarefa que diz respeito a um espectro de sua inteligência na qual elas são mais fortes, são melhores, mas o Sternberg está interessado em desempenho geral, global, sempre. Por isso, a teoria triádica se refere a três aspectos, sobretudo: analítico, criativo e prático da inteligência. O criativo diz respeito a inovar, criar, inventar, produzir, assim. E aqui vocês podem pensar, né? Seja arte, seja um inventor que cria soluções para problemas ou para artefatos para lidar com coisas que quer fazer no seu cotidiano, o gambiarra mesmo. A gente não está falando aqui da inteligência formal ou de uma profissão fechada. Então a bricolagem também faz parte disso. Compor, criar suas gambiarras, criar seus jeitos de lidar. Vocês veem, no Brasil tem muito disso, assim, o pessoal que às vezes mostra. Outro dia eu vi alguém compartilhando um triciclo movido a vapor. Uma coisa completamente perigosa, mas que a pessoa fez lá e andava na sua cidade, uma zona mais rural. E que conseguia chegar, eu acho que era 70, 80 km por hora com aquela máquina infernal. Então, mas é um exemplo disso, né? Uma habilidade criativa é um tipo de inteligência. A inteligência nesse espectro de habilidades criativas. E notem, a inteligência é menos objetificada no Sternberg. Ele pensa em inteligência associada a habilidades. E habilidades analíticas, analisar um problema ou situação e resolvê-la. Isso daqui, por excelência, era aquilo que era mais diretamente avaliado nos primeiros testes de QI e é o que até hoje é mais diretamente associado à inteligência, no senso comum. E habilidades práticas, aplicar técnicas para situações determinadas e também persuadir outras pessoas, ou seja, lidar com o cotidiano. Isso vocês identificam não apenas em pessoas que têm que improvisar no seu cotidiano, e às vezes improvisar não criando uma nova coisa, mas usando coisas já existentes, quanto também em políticos, sobretudo políticos com mais relação interpessoal. Então vocês identificam aqui pontos de convergência com as formas de inteligência do Gardner, mas elas são muito mais amplas, são muito menos específicas. Com isso, pessoal, o que eu queria dizer para vocês? Lembrando que essa discussão sobre inteligência partiu muito daquele debate sobre o Desmoulins, a ideia é simplesmente dizer-lhes: abram mão da ideia de que queda no QI em escala global, ou a queda do efeito Flynn. Efeito Flynn é o quê? A tendência de que havia necessidade de fazer revisões nos testes de QI, porque as pessoas ficavam melhores no seu desempenho ao longo das décadas. Um dos problemas básicos hoje em dia apontados na própria testagem de QI diz respeito ao fato de que o QI é um teste. E as pessoas, à medida que são melhores em fazer testes, elas tendem a ter melhores resultados, porque elas já estão acostumadas a ser avaliadas dessa maneira. Então, isso não quer dizer que alguém que tenha menos ensino formal necessariamente seja menos inteligente, mas o teste não vai ser adequadamente
associado a uma forma de medir isso. Então, no limite, eu diria o seguinte: talvez um dos maiores problemas do Desmourguet, o autor daquele livro, né, sobre os cretinos digitais, a fábrica de cretinos digitais, seja não fazer a crítica ao próprio instrumento de medição. E ele não faz. Embora, e é uma escrita adjetivada, enfim, eu recomendo apenas como curiosidade o argumento, mas a meu ver não passa de uma forma de pânico moral e um empreendimento moral no sentido de abstratamente dizer temos que evitar telas. Mas como eu vou falar disso mais especificamente na nossa próxima aula gravada, após a nossa aula síncrona sobre aprendizagem baseada em jogos, eu deixo isso para a próxima exposição e aí eu faço uma dissecação um pouco mais detalhada dos argumentos dele. Muito obrigado pela sua atenção e até breve, pessoal.